Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores revoluções que o mundo corporativo está vivendo. Já em 2026, a tecnologia não é mais só uma ferramenta, ela está redefinindo completamente o que é o departamento pessoal e a segurança no trabalho. E o mais legal é que isso está liberando os profissionais para focar naquilo que realmente importa, as pessoas. Vamos entender juntos como é que essa transformação está acontecendo na prática. Para a gente começar, vamos pensar numa pergunta que é o coração de toda essa mudança. E se? E se toda aquela energia, todo aquele tempo gasto com papelada, com cálculos intermináveis, com burocracia, se tudo isso pudesse ser redirecionado? Se a gente pudesse usar esse esforço para cuidar da jornada, do bem-estar e do crescimento de cada colaborador? Pois é, parece um sonho, mas é exatamente essa a promessa que a tecnologia está finalmente cumprindo. Então, o primeiro grande pilar dessa revolução toda é a automação. Pensem nela como o motor que está impulsionando esse novo DP. É a automação que está acabando com as pilhas de papel, com aquelas planilhas que nunca terminam e, talvez o mais importante, com os erros humanos que sempre geram tanto prejuízo e dor de cabeça. Olha só como a tecnologia transformou um processo tão básico como a admissão. O que mais chama atenção aqui é a coluna do benefício estratégico. Não é só sobre ser mais rápido, sabe? A gente está usando inteligência artificial para garantir que a pessoa se encaixe na cultura da empresa desde o primeiro contato. E claro, está tudo integrado em tempo real com o e-social, o sistema do governo, o que praticamente zera o risco de multas. E a folha de pagamento, aquela que já foi o grande fantasma do DP, hoje ela é operada por inteligência artificial. Isso significa uma precisão que beira a perfeição em cálculos super complexos que envolvem dezenas de variáveis. O resultado é a garantia de conformidade com a lei e, claro, a liberação dos profissionais para serem mais analíticos e muito menos operacionais. Para entender a complexidade disso, tem uma analogia que é perfeita. Pensa na folha de pagamento como uma receita de bolo. Cada verba, salário, hora extra, comissão, é um ingrediente. A incidência de imposto, como INSS e FGTS, esse é o fermento. Se a gente errar a medida do fermento ou colocar no ingrediente errado, o bolo desanda completamente perante o fisco. A IA garante que essa receita seja seguida à risca, sempre. E essa precisão é absolutamente crucial na saúde e segurança no trabalho, a SST. Como a gente vê aqui na tabela, todos os eventos de SST agora são digitais, integrados direto no e-social. Isso quer dizer que a comunicação de um acidente de trabalho é imediata. Um atestado de saúde ocupacional é registrado na hora, aquela margem para atrasos ou erros que podiam prejudicar tanto o trabalhador quanto a empresa, ela simplesmente não existe mais. E essa imagem aqui ilustra brilhantemente a importância do ecossistema do e-social. Pensem nele como a torre de controle de um aeroporto internacional. Cada informação que a gente envia, cada evento, é um plano de voo. Se um único dado estiver errado, um CPF, uma matrícula, o plano de voo é rejeitado na hora. E as aeronaves, que são o FGTS Digital, a DCTF Web, simplesmente não decolam. O prejuízo é instantâneo. Bom, com toda essa burocracia finalmente domada pela automação, uma porta gigantesca se abre. O tempo e o talento dos profissionais de DP e RH são enfim liberados para se concentrarem no que é o coração de qualquer organização, as pessoas. O ponto crucial é exatamente este. O profissional de DP e RH deixou de ser um operador de sistemas para se tornar um verdadeiro guardião da experiência do colaborador. A tecnologia nos dá os dados, mas a estratégia de como usar esses dados para criar um ambiente de trabalho incrível, isso continua sendo profundamente humano. E olha, até o momento tão delicado como o desligamento foi reinventado. O chamado offboarding humanizado, apoiado por tecnologia, garante respeito e dignidade até o fim. A IA consegue coletar feedbacks anônimos super valiosos e a empresa passa a oferecer um suporte real para a transição de carreira da pessoa. Isso transforma um fim de ciclo em um ato de cuidado que, no final das contas, fortalece a imagem da empresa. E para quem está chegando na empresa, acabou aquela era das palestras longas dos slides intermináveis. A gamificação, ou gamification, transforma o onboarding e os treinamentos numa jornada interativa, muito mais envolvente, com histórias, desafios, recompensas. O novo colaborador aprende de um jeito dinâmico e já se sente parte da cultura desde o primeiro dia. E não é só para ser divertido, não. O resultado é bem concreto. Empresas que usam gamificação nos seus treinamentos conseguem aumentar a retenção do conhecimento em até 60%. Isso é pura eficiência. Agora vamos falar da saúde e segurança no trabalho, a SST, que está vivendo a sua própria revolução. A gente saiu de um modelo que basicamente reagia aos acidentes para um que os previne de forma ativa usando dados em tempo real.
A diferença aqui é gritante. Antes, a segurança era baseada em estatísticas de acidentes que já tinham acontecido. Em 2026, ela é baseada em dados que são coletados agora, neste exato segundo, prevendo o risco antes que ele se transforme num acidente. É a tecnologia a serviço da vida, literalmente. E como isso é possível? Graças a tecnologias como os wearables, os dispositivos vestíveis. A gente está falando de sensores em capacetes que monitoram impactos, uniformes que medem o nível de fadiga, biometria facial para garantir que o equipamento de proteção individual certo está com a pessoa certa. Tudo isso gera alertas instantâneos para os gestores e para o próprio trabalhador. Isso cria um ambiente de cuidado que todo mundo vê e sente, e isso por si só já é um fator chave para reter talentos. E a precisão disso tudo é impressionante. Modelos de inteligência artificial, quando treinados com dados do mundo real, conseguem detectar situações de risco com até 98% de acurácia. É basicamente salvar vidas usando matemática. E a segurança vai muito além do físico. A saúde mental, que finalmente saiu da sombra para se tornar um pilar da SST. Hoje, as empresas mais atentas já mapeiam ativamente os riscos psicossociais, como estresse, burnout, tratando a prevenção do bem-estar mental com a mesmíssima seriedade da segurança física. E isso não é só para cumprir a lei, não, é um investimento direto na produtividade e na capacidade de inovação da equipe. Então, com toda essa tecnologia, com essa nova abordagem, como é que fica o perfil do profissional que atua nessas áreas? Bom, ele evoluiu, e muito. O profissional de 2026 é, acima de tudo, um analista estratégico. A IA não veio para tomar o lugar de ninguém, mas sim para dar superpoderes. Esse profissional interpreta os dados que a tecnologia fornece para tomar decisões mais inteligentes, mais rápidas e, principalmente, mais humanas. Para chegar nesse futuro, o caminho é bem claro. É preciso adotar sistemas que conversem entre si, sem gambiarra. Requalificar as equipes para que elas pensem com base em dados. Implementar processos que realmente valorizem as pessoas em cada etapa. E usar ferramentas como a gamificação para que todo mundo aprenda e se adapte de um jeito muito mais rápido. E a gente termina com uma reflexão final. A parte técnica, a burocracia, o trabalho pesado, a tecnologia já está resolvendo ou vai resolver. A grande questão que fica no ar é: agora que temos tempo e ferramentas de sobra, será que estamos verdadeiramente prontos para colocar as pessoas no centro de tudo e, de uma vez por todas, humanizar a gestão?